Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados diletos irmãos, nós estamos analisando o livro de Apocalipse. Hoje eu quero começar o 3º capítulo, falando sobre a 5ª carta às igrejas. Então hoje eu estarei falando sobre a 5ª carta à igreja de Sardes. Vamos ver, amados, o que a palavra de Deus diz. Esta carta é escrita diretamente ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes. Escreva isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei a tua obra, que tens nomes de que vive e está morto. Sê vigilante e confira o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram sua veste, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, diletos irmãos, este é a 5ª carta, uma carta escrita ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja de Sardes. Nós vamos analisar, amados. É uma carta com bastante alerta. Primeiro, eu gostaria de comentar com vocês, amado, que o livro de Apocalipse, o capítulo 3, ele encerra as cartas, são 3 cartas. No capítulo 2 foi 4 cartas, no capítulo 3 são 3 cartas. Do versículo 1 até o versículo 6 é uma carta escrita para a igreja de Sardes. Do versículo 6 ao versículo 13 é a carta escrita para a igreja de Filadélfia. Do versículo 14 até o versículo 22 é para a igreja de Laodiceia. O versículo 1 até o versículo 6, o Senhor Jesus é quem tem a autoridade, ou seja, o Espírito Santo, com todos os seus poderes, ou seja, a plenitude do Espírito Santo está sobre Cristo. Nós temos a presença do Espírito Santo, mas nós não temos a plenitude, ou seja, os 7 aspectos do Espírito de Deus, somente Jesus tem. Somente Jesus tem as 7 características do Espírito de Deus. Somente através do Senhor Jesus, que a graça e as operações do Espírito Santo é manifestado. A carta, ela é direcionada para uma igreja que parece estava vivendo um período de hipocrisia. Ou seja, o pastor desta igreja estava vivendo um período de hipocrisia. Um lamentável acontecimento estava ocorrendo dentro do território da igreja de Sardes, ou seja, da própria religião. São os pecados de que acusa o Senhor Jesus acusa a Sardes, é aquele que conhecia bem a essa igreja e todas as suas obras.
a coisas externas parecia bem aos homens, porém ali havia somente a forma de piedade, havia apenas uma religiosidade, havia apenas o formalismo. A liderança da igreja de Sardes, ele vivia da aparência. Não havia ali o poder de Cristo operando dentro da igreja de Sardes. Havia ali uma aparência de piedade, um nome que vive, mas não um princípio de vida. Havia grande mortandade em almas dos seres humanos que era morto espiritual. Havia cristão com aparência de cristão, mas que estava morto espiritualmente, prestando serviço a Deus. Quantidade que era totalmente de pessoas hipócritas, outros que estavam vivendo em forma desordenada. Havia esta morte espiritual. E o nosso Senhor os chamou de estar alerta contra seu inimigo, e ativo e fervoroso em seus deveres, e propor-se em, dependendo da graça do Espírito Santo, a viver e fortalecer a fé e os afetos espiritual dos que ainda estava vivo para Deus. Ele manda esse líder, esse pastor da igreja de Sardes, ele diz: você está morto espiritualmente, você morreu espiritualmente, mas eu estou te dando a oportunidade para você consolar aqueles que ainda estão vivos, para que eles também não venham a morrer. Isso é que Jesus está falando a um líder, veja bem, a um líder de uma igreja que o próprio líder já está considerado morto espiritual. E isso é muito perigoso, amados. Nós que somos pregadores, temos que tomar bastante cuidado para que nós não venhamos ser considerados uma pessoa morta espiritual aos olhos do Senhor nosso Deus. Ele alerta contra este inimigo que estava matando, tirando o fervor da igreja. E ele manda que esse líder venha consolar outros que ainda estão vivos, para que eles não venham a morrer, para aqueles que ainda estão vivos espiritualmente para com Deus. Embora em decadência, a igreja de Sardes recebe agora uma alerta de Jesus. Estamos muitas vezes, amado, perdendo terreno cada vez mais que baixamos a guarda. A tua obra são ocas e vazia, e as orações já não sobem mais. A presença, não sobe mais a presença de Deus. Não estão cheias de ações de santos, desejos ou esmola. Não há mais obra cheia de caridade verdadeira. As pessoas estavam agindo por meio de hipocrisias. Os dias de repousos não são observados, são cheios de devoção falsa da própria alma do ser humano. E agora o Senhor chama a atenção. Não há afeição íntima desta igreja, para que agora esta igreja se arrependa, que quanto falta de cuidado havia dentro dessa igreja. Havia um espírito de hipocrisia, uma forma que não é considerado uma forma santa perante os olhos de Deus. Ao procurar Jesus chama a atenção dessa igreja a procurar um avivamento. Deus, Ele espera que a nossa alma seja avivada, que venhamos professar uma fé genuína, que possamos viver aquilo que pregamos, amados, para
sermos humildes, para não sermos humilhados perante a própria igreja de Cristo. Que sejamos vivificados e tomar firmemente aquilo que o Senhor tem nos dado. O Cristo, ele enfatiza com uma temível ameaça ao seu conselho. Se for desprezado, amado, ele diz: olha, você tome cuidado, porque eu posso vir sobre você o momento que você menos espera. Eu posso vir sobre você como um ladrão. E se eu encontrar você desta maneira que você está vivendo, você está perdido. Nosso amado Senhor, não deixa a este pecador sem algo de ânimo. Faz uma honrosa menção ao remanescente fiel. Ele fala sobre aqueles que estão sendo fiel, mesmo sendo o líder que estava ali, o anjo da igreja que já estava sendo considerado morto. Ele fala de uma fórmula, uma promessa de graça para eles. Quem vencer será vestido com veste branca. A veste daqueles que irão permanecer firme, que fala sobre a pureza da graça, será recompensada com pureza perfeita da glória de Cristo. Tem seu livro da vida, um registro de todos os que herdarão a vida eterna. O livro de memória de todos os que viveram para Deus. Mantém a vida e que possa viver a vida e o poder da piedade, mesmo enfrentando os maus tempos, amado. Cristo tirará este livro da vida e mostrará os nomes dos fiéis antes da presença de Deus e diante de todos os anjos no grande dia do Senhor. É isso que o Senhor mostra ali dentro para a igreja de Sardes, falando sobre o que iria acontecer, amados. Ele chama a atenção do pastor, do líder da igreja de Sardes. Vamos tentar compreender os pensamentos que o próprio Senhor Jesus fala. Ele diz ao anjo da igreja que está em Sardes: escreva isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheça a tua obra. Veja bem, Jesus deixa bem claro que tens nomes de que vive e está morto. O próprio pastor da igreja de Sardes já estava morto espiritual. Mas ele diz ainda para ele: seja vigilante. Seja vigilante. Jesus dá uma chance para ele e confirma os que restante que ainda estava para morrer. Não deixa aqueles que estão seguindo a tua doutrina morrer. Não deixa que aqueles que ainda estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Veja bem, amados, nós que somos pregadores, temos que ter bastante cuidado para que Jesus não venha apontar para nós e diga: a tua obra não é perfeita, eu não achei você perfeito diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Jesus está falando que esse pastor pode morrer a qualquer instante, a qualquer momento ele pode ser ceifado. Olhando para a igreja de Sardes, aparentava que vivia muito na presença de Deus, mas no fundo estava bem distante, estava morto espiritualmente. Havia poucos que aí estavam firmes na fé, que ainda estava fiel ao Evangelho. Ao olhar para esta igreja, talvez fosse possível ver um grande louvor, um grande movimento dentro dessa igreja.
Ao olharmos para essa igreja, podemos ver pessoas pregando, louvando, cantando, profetizando talvez, mas estava morta. Amados, parecia que havia verdadeira adoração, mas isto era apenas por meio de lábios. Lhe faltava a ação do Espírito Santo naquele local. Jesus Cristo, ao pedir para que envie esta carta, estava olhando o coração dos membros da igreja e, no entanto, não só via ali a ação do Espírito Santo, e por isso ele não conseguia ver o Espírito Santo mover-se dentro da igreja. O instrui a buscar o que lhe faltava. Jesus Cristo quer verdadeiros adoradores que o adore em espírito e verdade, com o coração cheio do seu amor, para que não seja morto espiritualmente. Quero deixar aqui, amados, alguns versículos da palavra de Deus antes de dar continuação a esta mensagem. Veja o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Livro de Apocalipse 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Livro de Apocalipse 1, versículo 16. E ele tinha à sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. E do trono saía relâmpago, trovões e vozes, e de diante do trono ardia as 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e o anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. Amados, diletos irmãos, vou ler mais algum versículo. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste as provas que fizeste, que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentiroso. Apocalipse 2:2. E vos vivificou, estando vos morto em ofensa e pecado. Efésios 2, verso 1. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. Amados e diletos irmãos, vamos ser vigilantes, amados, para que nós não sejamos considerados mortos diante do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, seguindo um paralelo dos 7 selos espiritual, amado, apresenta os 3 últimas cartas no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, ele apresenta as 3 últimas cartas, da qual a palavra de Deus fala sobre, são símbolos, amados, que muitas vezes nós não entendemos, mas que precisamos procurar desfrutar. Precisamos nos estar observando, amado. Ao anjo da igreja de Sardes escreva estas coisas, diz. A mensagem é direcionada para a igreja de Sardes.
é uma mensagem de origem divina. Jesus é quem se identifica como autor desta mensagem, sendo aquele que está com Deus e que possui as sete mensagens. O primeiro verso já afirma que é para o povo de Sardes e de quem está morto espiritualmente, mas acha que está vivo e que está no caminho certo e não percebe que está enganado. Então, o Senhor diz no versículo 2: esteja atento, fortaleça o restante que estava para morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas aos olhos de Deus. A quarta, nós vemos, amados irmãos, que esta quinta carta, na quarta carta nós vimos assim: a quarta carta havia ainda perseguições e morte aos cristãos verdadeiros. Em Sardes ainda entende-se pouco esse período, com a alegação de que ainda há algum para serem morto por causa do nome de Cristo. Lembre-se, portanto, amado, que a igreja de Sardes já parece não estar sofrendo perseguição, não parece já não estar mais vivendo o período da perseguição. Então, por causa disso, a igreja de Sardes se tornou uma igreja hipócrita, uma igreja onde a liderança já não mais prega, parece, a salvação, já não prega mais também o arrebatamento. Parece que as obras desta igreja é uma obra simplesmente de louvor, de sermão sem sentido. E Jesus diz para ele: lembra-se, portanto, do que você recebeu e do que você ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Jesus falando para o pastor, para a liderança dessa igreja. A expressão lembre-se, ele é uma ideia de que é algo que pode se esquecer ou que já se esqueceu. O povo de Sardes não tem o passos firme e muitos perderam de vista o seu objetivo espiritual. Mas Jesus continua falando com ele: no entanto, você tem aí em Sardes poucos que não contaminaram sua veste. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ao que permanecerem fiéis, serão vestidos de branco, e não terão o seu nome riscado do livro da vida. O nome nosso permanecer no livro da vida é algo, amado, que todos cristãos almejam. Amado, não permita que seu nome seja riscado do livro da vida. Não fique estagnado na fé. Se você está trilhando o caminho perigoso, se você está cometendo algo que tem te afastado da presença de Deus, se você se sente que está morrendo espiritualmente, então volte à prática do primeiro amor. Não permita que seu nome seja riscado do livro da vida. Interessante é que muitos movimentos religiosos, inclusive os das cartas anteriores, Igreja Romana Apostólica, afirma ter a autoridade de inserir e retirar pessoas do reino de Deus. Amados, não pensem dessa maneira. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça essa mensagem, meu irmão, e medite. Você é tabernáculo de Deus. Você é morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. Não deixe esse Espírito Santo enfraquecer dentro de você. Não morra espiritualmente. Levante, caminhe, prossiga. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje.
Amanhã eu estarei falando sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. E depois estaremos encerrando, amados, as cartas e estaremos entrando no capítulo 4. Nós estaremos comentando versículo por versículo, amados. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca venhamos enfraquecer e morrer espiritualmente, que nós possamos nos levantar. A Bíblia diz que o justo pode até cair por 7 vezes, mas se você caiu, se você se encontra caído espiritualmente, levanta, não morra. Soldado ferido, mesmo ferido, deve levantar e prosseguir. Este meu conselho deste teu irmão em Cristo, Gregório. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.